Olá, sou o professor Guilherme e mais uma resolução de exercícios aqui no Mega Exatas. Universidade Estadual de Santa Cruz, Bahia. Considere uma barra de liga metálica com densidade linear de 2,4 vezes 10 a menos 3 gramas por milímetro, submetida a uma variação de temperatura dilatando-se a 3 milímetros. Então esses 3 milímetros aqui foi a variação que essa barra sofreu depois de esquentar. Sabendo que o coeficiente de dilatação linear e o calor específico da liga são respectivamente iguais a 2 vezes 10 a menos 5 e a 0,2 calorias por grama-grau Celsius, a quantidade de calor absorvida pela barra nessa dilatação é igual a... E temos aqui algumas alternativas. Primeira estratégia para entender a resolução desse problema: anotar todas as variáveis, todas as informações que esse exercício nos dá. Aqui ele começa nos dando a densidade linear. Vamos representar pela letra lambda, ela é de 2,4 vezes 10 a menos 3 gramas por milímetro. Muito importante também anotar as unidades de medida. Essas informações serão muito úteis. O exercício também nos dá a variação linear, que é de 3 milímetros. Nos dá o coeficiente de dilatação linear e também nos dá o calor específico desse material. Pressupõe-se que nós conhecemos qual material que nós estamos trabalhando. Então temos coeficiente de variação linear, calor específico, e são respectivamente 2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, e o calor específico 0,2 calorias por grama-grau Celsius. Pronto. E o exercício nos pergunta qual que foi a quantidade de calor absorvida por essa barra nessa transição. Então ele quer saber o quê? Agora vamos nos atentar com as variáveis que nós temos e com o que está acontecendo. O que está acontecendo é isso daqui. Tenho uma barra de metal de tamanho L0, após ela sofrer uma variação de temperatura, após ela absorver uma determinada quantidade de energia, ela cresceu, ela se dilatou 3 milímetros. Então ela sofreu uma variação de comprimento, chegando a um comprimento final que eu vou chamar de L. Então, o que eu conheço sobre variação linear é aquela famosa equação que é ΔL igual L0 alfa ΔT, que significa que a variação linear depende do comprimento inicial dessa barra, aqui em questão essa barra, de um coeficiente de dilatação linear que regula o tipo de material que nós estamos estudando e também a variação da temperatura, ou seja, quanto mais esquenta, mais vai dilatar esse material. Mas nessa equação não aparece o tal do Q, eu tenho aqui, que é a quantidade de calor absorvida. Essa quantidade de calor aparece em diversas fórmulas. Porém, o fenômeno que está acontecendo aqui é uma variação também de temperatura. A fórmula que nós temos, variação de temperatura, temos a quantidade de calor e também temos informações que diz respeito ao material, é essa daqui. Quantidade de calor absorvida ou cedida pelo material depende da massa desse material, depende do calor específico que regula o tipo de material e a variação de temperatura, ok? Mas tem um problema. Eu quero descobrir essa variável. Eu não tenho a massa, não tenho a variação de temperatura, tenho a variação linear, não tenho o meu tamanho inicial. Eu tenho essa informação aqui, esse alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, e não tenho a variação de temperatura. Desta forma fica um pouco complicado trabalhar, pois eu tenho muitas variáveis para eliminar.
Também podemos prestar atenção que no começo do exercício ele nos dá uma variável diferente, que é essa densidade linear. Vamos analisar isso daqui, ó. Densidade linear é grama por milímetro. Quer dizer o seguinte, que para cada milímetro desse material, eu vou ter 2,4 vezes 10 a menos 3 gramas disso daqui, linearmente falando, tá bom? É uma razão entre a massa e o comprimento linear desta barra, tá bom? Eu posso montar essa densidade linear se eu fizer a razão entre a massa e o comprimento. E eu tenho essa razão bem aqui, entre a massa e o comprimento. Eu tenho a massa e tenho o comprimento. Quer dizer o quê? Se eu dividir uma equação pela outra, eu vou obter essa razão. Dessa forma, eu vou dividir realmente um pelo outro. Eu vou fazer a razão. Quantidade de calor dividido por variação linear é igual a massa, calor específico, temperatura, comprimento inicial, alfa, delta, θ. Eu posso cortar estas variações de temperatura, que vai ser a mesma, estou falando da mesma barra, do mesmo fenômeno, e continuar aqui embaixo. Que esse ΔL vai multiplicando lá na frente, e esse M dividido por L0, ele vai ser substituído pela minha densidade linear. Restou quem aqui? O calor específico, o alfa e a minha variação linear que passou multiplicando aqui por outro lado. Agora que está simplificada a nossa equação, é só substituir essa igualdade pelos valores numéricos. Eu tenho que a minha densidade linear é 2,4 vezes 10 a menos 3 gramas. E o milímetro está ali embaixo da divisão. Embaixo eu tenho o meu alfa. O meu alfa, que eu vou fazer até de outra cor para ficar bem destacado. Esse alfa que está sublinhado de amarelo, eu vou desenhar ele aqui, ó. 2 vezes 10 a menos 5 graus elevado a menos 1. Graus Celsius a menos 1. Também eu tenho na parte de cima, calor específico 0,2, tudo isso multiplicando, calorias por gramas, e graus Celsius está ali embaixo, e a minha variação linear que passou multiplicando, que são 3 milímetros. Ao final dessas contas, eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar grama com grama, milímetros com milímetros, graus Celsius A1 com graus Celsius a menos 1, simplesmente vai me sobrar os valores 2,4, 0,2, 3 e 2 para multiplicar, e as potências de 10, que aqui eu tenho menos 3 e menos 5 na parte de baixo da equação, passa positivo para cima. Efetuando esses cálculos, eu tenho que a quantidade de calor absorvida nessa dilatação é de 72 calorias, que é a única unidade de medida que sobrou. Obrigado, não esqueçam de dar o joinha e compartilhar nas suas redes sociais.